de 30 minutos, dá 2, 3 gigas. Todo dia tem que já chegar em casa, às vezes eu esqueço, mas tem que chegar, postar no YouTube e já apagar, porque senão detona. E olha que esse aqui 28 GB, quer dizer, esse espaço pra caralho. Mas... Ó, enfim. Só deixa eu comentar algumas coisas para vocês lembram, né? Juscelino Kubitschek é vamos dizer assim, é um capítulo soft, bem tranquilo da história do Brasil, né? Ele é um presidente que passou intacto. Como assim intacto? Vocês viram que o Getúlio Vargas ele tinha pontos bons e críticas bem duras também, né? Foi um governo assim conturbado, né? Marcado por ditadura, marcado por oposição, marcado por suicídio, né? E não é todo presidente que costuma sair da presidência suicidado, né? Então assim, Juscelino Kubitschek, o JK, né, foi um presidente soft assim, na história do Brasil. Ele saiu ileso, né? A memória que se tem do governo de Juscelino Kubitschek é positiva, né, por causa do plano de metas. Vocês leram aí, né? Aquela lá dos 50 anos em 5. Qual que era o contexto da época? Um Brasil totalmente atrasado, industrialmente falando, né? Culturalmente até vai lá, mas também em situação de atraso em relação a outros países do mundo. Vale lembrar que a gente está falando já do ano 1956 a 1960, os anos do governo dele, né? O governo, portanto, de 5 anos, conforme dizia a Constituição da época, né? 56, 57, 58, 59, 60, 5 anos de governo, diferente do que é hoje. Mas olha, a gente já está no século XX, e a gente está falando de uma industrialização que no Brasil não tinha chegado ainda, enquanto que lá no século anterior, no século XIX, 1886, por exemplo, estava rolando a Conferência de Berlim, que os europeus estavam dividindo a África. Lembra do capítulo sobre imperialismo? Eles estavam dividindo a África para ver qual país ficaria com qual nação ficaria com qual país da África, para conquistar territórios, para extrair riquezas, para alimentar sua indústria. Quer dizer, na Europa, lá no século XIX, o industrialismo já estava fervendo, as indústrias estavam expandindo as fronteiras dos próprios países europeus, na França, na Alemanha, na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, enquanto que aqui a indústria era o quê? 1886, 1889 foi quando foi proclamada a República. Quando proclamou a República, ainda assim não se investiu em industrialização. A gente sempre ficou com o modelo agroexportador. O que é agroexportador? Produção na base da monocultura. Vocês sabem o que é monocultura? Oi? É a cultura de um tipo só de planta, né? A gente tem essa base, por exemplo. Aqui a gente tem monocultura de cana, né? Você pega a propriedade inteira só com cana. Laranja já foi mais forte, mas tem aí hoje. Seringueira, né? Quer dizer, você destina toda a propriedade ao cultivo de uma só planta. Para quê? Para você produzir bastante, para você exportar. Então, o modelo agroexportador, né? Meu pai, desde que eu me conheço por gente, a gente sempre produziu laranja. E sempre a gente recebeu em dólar. Você fala, nossa, que bom receber em dólar. Não, na verdade, a gente tinha o preço do produto atrelado ao mercado exterior. Não era, tipo assim, o objetivo da produção não era o mercado aqui. Não era fazer suco de laranja para as escolas, não era tipo, produzir sabor laranja para os produtos produzidos na indústria nacional. Sempre o objetivo era remeter, né? A gente mandava para a Cultrale ou para a Citrosul, e essas empresas mandavam e exportavam para o exterior para alimentar uma indústria externa. Então o Brasil sempre ficou no modelo agroexportador. A gente exporta ou no setor de exploração mineratória, né? Por exemplo, Vale do Rio Doce, essas empresas assim que exploram a extração de minérios para mandar para a indústria externa, né? Então o Brasil ele era relativamente muito atrasado, relativamente em relação à Europa, Estados Unidos, né? E até a própria União Soviética nessa época, né? Muito atrasado em relação à indústria. Bom, o Juscelino ele entra com o objetivo de
alavancar o crescimento da indústria, fazer que o crescimento da indústria acontecesse de fato no Brasil. Por isso que ele tem uma certa urgência. Então ele veio com um plano de metas de fazer um governo que adiantasse a economia 50 anos em 5, tentando tirar aquele atraso, né, que a gente tinha em relação à indústria. Por isso 50 anos em 5, mais ou menos no meio do século XX, ele quer adiantar esse atraso daqueles países que já estavam industrializados lá no fim do século XIX. Bom, esses 50 anos em 5 inclui diversas reformas econômicas. Eu não sei especificar, tenho que admitir, eu não sei especificar exatamente, concretamente o que, né? Que tipo de lei que se aprovou, que tipo de reforma fez. Eu sei uma coisa, por exemplo, foi, acho que em 1957, por exemplo, que a Volkswagen veio para o Brasil. É verdade. Ela veio em 1957, quer dizer, mentira, ela veio acho que 1 ano antes, ou 2 anos antes, e ela fabrica o primeiro carro com produção totalmente brasileira, em 1957. Quer dizer, o investimento dele em indústria estava sendo indústria de bens de consumo. Você já ouviu falar disso? Esse é outro conceito importante para vocês sacarem para a vida. Bens de consumo são aqueles que a gente utiliza no dia a dia, né? Por exemplo, você tem seu celular, você tem aí sua roupa, eu tenho um computador, a gente tem uma TV em casa, tem geladeira, tem máquina de lavar, são bens, né, que a gente consome com eles, a gente usa eles para nos facilitar a vida, né, para nos entreter, para nos divertir, para nos propiciar estudo, né, enfim, são bens que a gente utiliza, consome. O contrário de bens de consumo seria bens de capital. É o contrário do bem de consumo. Os bens de capital, eles servem para produzir outros bens, né? Que seriam os bens de consumo. Então, o bem de capital é sei lá, se você tem o celular, você tem que pensar que existem máquinas necessárias. Você já viu o chinês trocando tela de iPhone na rua, na China? Nunca viu? Já viu? Doido, né? Você entra no YouTube, e aí você vai lá, aí tipo assim, você procura chinês, manutenção, celular, iPhone, sei lá. Mano, é muito doido, porque debaixo de uma ponte, como se fosse um camelô assim, um chinês vai lá, ele tem várias telas de iPhone que, sei lá, quebrou alguma coisa que não era tela. Então eles fazem desmanche, né? E eles juntam essas peças. É como se fosse uma oficina assim, em que cada parte de um carro que sobra que tá boa, um ferrão velho assim, deixa lá. Aí o chinês ele cata, que você sabe que a tela ela tem que ter uma prensa especial, não sei o que, porque tem uma camada que é a tela, tem uma camada que é o touchscreen, né? Que, tipo assim, elas são grudadas, e para separar isso aí é um trabalhão. Ou eles têm debaixo de uma ponte, cara, tipo assim, como se fosse um trailer de lanche assim, você tem um chinês lá fazendo manutenção, né? Aquela máquina que ele tem é um bem de produção, um bem de capital, né? Você tem uma fábrica, você precisa de roupa, por exemplo, uma fábrica que a gente chama de confecção, você precisa ter máquinas de costura, você precisa, se for fazer a linha, você tem que ter um fiador. Quer dizer, as máquinas, né, as próprias fábricas são bens de capital. O modelo de crescimento do plano de metas do JK mirou diretamente nos bens de consumo. Como que ele queria fazer crescer a economia do Brasil? Atraindo fábricas estrangeiras, né? Criando fábricas nacionais do setor privado, não estatal, quer dizer, não fábricas do Estado, mas sim fábricas de investidores do Brasil, mas também atraindo fábricas de investidores estrangeiros. E ele queria fazer o quê? Que essas fábricas investissem na produção de bens de consumo. Está aí uma primeira crítica ao governo de JK. Por exemplo, a Volkswagen começa a produzir nacionalmente em 1957. Começa a produzir produzia Fusca na época. Deve ser. Aliás, o Fusca foi inventado pelos nazistas, né? Na Volkswagen nazista. O Fusca tinha um modelinho de Fusca lá que o Hitler adorava usar. Mas enfim, eles investem no bem de consumo. Aí,
você fica imaginando, bom, vem a Volkswagen, produz emprego, né, vai gerar salário, vai produzir bastante carro, o que vai baratear o valor do carro, né? As pessoas vão passar a ter mais acesso à compra de alguns bens que antes tinham que ser importados, né? Então vai produzir efeitos positivos, né? Salário, renda para muitos trabalhadores, emprego, vai baratear alguns bens de consumo. Só que ficou para trás a área da produção de bens de capital. E isso vai desmotivar um pouco a industrialização do Brasil. Por quê? Você vai receber só investimento estrangeiro, fábricas que já têm esse bens de capital, mas você não vai propiciar o barateamento dos bens de capital, as máquinas necessárias para a industrialização. Bom, mas enfim, foi uma industrialização, né? Vamos dizer que o Juscelino Kubitschek conseguiu cumprir com essa ideia de aumentar a industrialização do Brasil. Problema. Oi? Empréstimo. Primeiro isso, né? Recorrer a empréstimos estrangeiros é um problema, né? Depender só do investimento estrangeiro também é um problema, porque as fábricas vêm, mas elas não vêm para tirar prejuízo, elas vêm para tirar lucro. Isso vai remeter parte da renda para fora, né? Tem uma parte que fica em salário, tem uma parte que fica em impostos, né? Mas tem uma parte também que vai para as centrais dessas empresas do estrangeiro, né? Para produzir lucro. Aliás, toda empresa tem o objetivo de produzir lucro, né? A Telos tem o objetivo de tomar prejuízo. Quando ela vem da França para o Brasil, é para produzir lucro, né? Enfim. A primeira crítica pode ser essa, a questão do desemprego, a questão dos empréstimos estrangeiros, mas os bens de capital que ficam de lado, a industrialização. Me perdi. Tá. Bom, fiquei perdido em algum ponto aí, mas não tem problema. Certo, então eles vão investir no plano de metas, vai bater, o Juscelino Kubitschek vai ficar lembrado como um cara que, apesar do empréstimo, né, apesar de alguns problemas, ele vai ser lembrado como presidente ok. Vamos dizer assim, Juscelino Kubitschek é um presidente ok, né? Nem amado demais, nem odiado demais, vamos dizer assim, na linha do meio. Né? Uma coisa que rolou, ou pelo menos a apostila diz aí que rolou, e eu acredito que tenha rolado, durante o governo de Juscelino Kubitschek, é um problema de inflação. Lembrei do que eu ia falar. Vou escrever inflação para não esquecer do que eu vou falar e vou voltar para falar da coisa. A questão do desenvolvimento industrial jogou o foco do governo totalmente no ambiente urbano, certo? Deixando de lado as populações camponesas. E até, sei lá, 1990, a população brasileira é 80%, vamos dizer assim, camponesa, tipo, rural. Né? Foi nos últimos anos que se inverteu a situação, que tem mais gente na cidade do que no campo. Mas até uma década, 2 décadas atrás, era o contrário, tinha muito mais gente no campo. Né? Rolou um êxodo rural, quer dizer, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Nessa época, os trabalhadores do campo não tinham direitos, igual os da cidade tinham. Tipo assim, salário mínimo, limite de horas diárias, né? A questão de direitos trabalhistas, tipo assim, contra acidente de trabalho, previdência social, não existia. Né? Aposentadoria existia para os trabalhadores, passou a existir para os trabalhadores rurais, urbanos, das fábricas, mas não para os trabalhadores do campo. Isso aí é uma outra crítica que a gente pode deixar esse governo. Você pensa em um desenvolvimento econômico, mas você esquece de levar direitos aos trabalhadores do campo e tentar desenvolver uma espécie de economia que também se preocupasse com o desenvolvimento da economia rural. Então, vai ter aí talvez um problema. A gente não teve desenvolvimento da economia do campo. Inflação. Agora, diz aí a apostila que durante o governo dele rolou uma alta na inflação. Vocês sabem o que é inflação? Um processo inflacionário? Olha, já ouviu falar disso, Maria? Não? Arthur? Imposto? Não. Mas ele produz o mesmo efeito que a inflação produziria. Felipe, já ouviu falar? Inflação?
Não? Lucas? Já? Você sabe definir o que é? Não. Não? Subiu o valor das coisas? Sim. É o mesmo efeito que o imposto produz, a subida do preço das coisas. Né? Como é que funciona a inflação? A gente diz que tem inflação quando existe uma alta geral dos preços. A gente usa essa expressão, né? A inflação é uma alta geral, vou até colocar em maiúsculo, geral dos preços. O que é uma alta geral dos preços? Bom, eu vou no mercado, né? Eu vou comprar tomate, o preço está lá em cima. Eu vou comprar cebola, o preço está lá em cima. Eu vou comprar sabão em pó, o preço está normal. Eu vou comprar cerveja, o preço até diminuiu. Isso é uma inflação? Não. Isso é um problema do setor. A gente está com um problema no setor agrícola. Tomate, cebola cresceu, mas cerveja diminuiu, o sabão em pó se manteve. Quer dizer, ela é um problema de setor. Talvez está faltando quem produz alguma coisa, está faltando produtor que produza tomate, cebola, etc. Talvez deu uma geada lá no sul, igual teve um ano que o tomate foi para 9, 10 reais o quilo. Que tipo assim, todo mundo ficou, como assim, velho? Porque a produção diminuiu lá no sul, não era uma inflação. Era só um problema do setor econômico. Agora, eu chego no mercado, a carne subiu. Eu vou lá no mercado, eu vejo que tipo, o arroz subiu, o café subiu, o sal subiu. Eu vou lá comprar um botijão de gás, o preço subiu. Você fala, aí está rolando uma inflação. O que pode produzir inflação? O que pode produzir o aumento de todos os preços? Primeira coisa é isso, a relação do nosso dinheiro em relação ao dinheiro estrangeiro, né, o dinheiro internacional, com a dólar. Então, se eu tenho no meu dinheiro desvalorizado em relação ao dólar, né, tudo que a gente importa, tudo que depende, por exemplo, a indústria depende, né, os bens de capital que a indústria depende, se ela for importar, ela vai repassar esse preço no mercado. Tipo assim, me custa mais produzir, então eu vou repassar esse preço para o cliente. Porque senão a empresa toma prejuízo. Fala. Na pandemia a gente passou por inflação. Oi? Na pandemia a gente passou por inflação. Essas situações de crise, elas afetam a produção como um todo. E aí vira um efeito dominó. Né? Por quê? Porque, olha só, por exemplo, as pessoas ficaram... vamos pegar o setor que é de transporte. Né? Se a pessoa, tipo, o pessoal do transporte, fica mais caro para eles transportar, eles vão repassar esse preço para a indústria. Né? Por exemplo, a indústria precisa de aço vindo lá de Minas, mas é a indústria em São Paulo. Esse transporte vai vir lá de Minas, vai trazer aço para uma indústria em São Paulo. Só que o transporte fica mais caro. Aí aquela indústria que produz chapa de aço ou de alumínio vai cobrar mais caro no seu produto. Que vai vir aqui para a Erilar. Chega aqui na Erilar, eles vão produzir uma panela, eles vão cobrar mais caro essa panela, entendeu? Isso vai gerando um efeito dominó. Né? E fora que a inflação ela pode influenciar e aumentar o preço e gerar mais inflação, né? Porque tudo fica mais caro, então fica mais caro produzir. Se fica mais caro produzir, gera mais inflação, porque o pessoal vai repassar o preço para frente. Então vira tipo um efeito, um círculo vicioso. Né? Agora, qual que é o efeito da inflação para as pessoas comuns? Né? Ela tem o seu dinheiro desvalorizado. Eu posso ganhar R$1.000 por mês, mas se para me manter por mês, num mês custa R$500, eu vou fazer uma compra de R$500 e dá tudo ok, e no outro mês cresceu o índice de inflação, eu vou lá e R$500 já dá para fazer a compra, eu posso ganhar o mesmo tanto, mas eu ganhei menos. Você consegue entender? Eu ganho a mesma quantidade de dinheiro, mas meu dinheiro vale menos. E se vale menos, aí você vai ter o quê? Entrada de uma população no setor da miséria. Porque, por exemplo, eu ganho 3 mil por mês. Né? Para mim está ok se subir um pouco os preços. Dá para pagar aluguel, energia, água, não sei o que, sobra menos, mas sobra. Já para algumas pessoas não vai sobrar. A pessoa que ganha 1.000 já é abaixo do salário mínimo, a pessoa que às vezes ganha 900, 800, então já não vai dar para pagar aluguel, já não vai dar para pagar a conta d'água, já não vai dar para pagar, porque você vai priorizar, normalmente se prioriza comida, né? Remédio, coisas básicas.
Então você vai ter uma população que ela vai entrando na miséria, precisando mudar de lugares para lugares mais baratos, ficar na rua, né? Começa a crescer favela, né? Começa a crescer áreas de periferia, onde tem habitações irregulares, aquele barraco que a pessoa vai e faz, né? Tipo de madeira, faz de telhão, enfim. Normalmente os processos de inflação eles empobrecem, né? E começam a empobrecer pela camada mais pobre. Ou seja, quem já está mais pobre é que vai ficar mais pobre aí, que vai entrar em situação abaixo da linha da pobreza. Uma coisa que eu precisava falar em relação a isso, inclusive, é de uma desigualdade social que se produziu na região de Brasília. Uma das metas que estava no projeto de Juscelino Kubitschek era levar Brasília para o interior do Brasil. Muitos historiadores divergem do porquê. Alguns dizem que era necessário para integrar, porque Brasília fica mais no centro do Brasil e aquela região era uma região bem vazia populacionalmente. Por quê? Porque tudo estava concentrado no litoral. Litoral nordestino, litoral do sudeste, né, de São Paulo. São Paulo era uma cidade grande, Rio de Janeiro era uma cidade grande, né? Salvador da Bahia é uma cidade consideravelmente grande. Agora, no interior, você vai ter poucas populações, né? Um vazio demográfico. Então, uma das ideias foi levar a população para o interior e integrar norte, né, com o sul, com o sudeste, com o nordeste, porque tudo ali em Brasília, vamos dizer assim, ficaria à mesma distância. Por outro lado, alguns dizem que foi uma forma de isolar o governo da população. Tipo assim, evitar que fosse fácil dar um golpe, que fosse fácil fazer pressão. Então, assim, Juscelino Kubitschek leva a capital, ela vai ser inaugurada acho que em 1960 ou 59. E aí, bom, você sabe como é que é, né? Brasília é bem distante. Quando o pessoal quer fazer um protesto, eles juntam ônibus, vão para lá, é horas e horas de viagem. É difícil você chegar para a cara do governo assim. É difícil o governo sentir o calor do povo, porque é muito distante. Então essa é uma crítica também, fala que esse foi um objetivo desleal, né, de desaproximar a capital do povo. Quem construiu Brasília? Bom, Lúcio Costa foi o arquiteto, foi o engenheiro por trás de Brasília. Ela é uma cidade toda planejada, né, toda planejada. Vocês sabem que ela tem uma forma do avião, né? Então assim, são os dois principais bairros, é a asa norte e a asa sul. Essas seriam as asas do avião. Por que o avião? Será que era para decolar? Não sei, uma ideia é errada, né? É que nem pocket. Tem pocket em forma de sorvete, pocket em forma de borboleta. Por que escolher essas formas? Não sei. Brasília tem forma de avião. Enfim, toda planejada, uma cidade muito... Eu não conheço, mas uma cidade presencialmente, né? Eu vejo por fotos, por relatos. Uma cidade que parece muito aconchegante, porém muito cara. Quem mora em Brasília é só pessoal político, né? Assessores de político, que ganham muitos auxílios para morar lá, pessoas muito ricas, que querem morar na capital para estar próximo do centro político, e pessoas assim, que têm uma vida boa, né? Inclusive lá tem um lago que é cheio de iate, né? Tipo, iate normalmente fica em bar. Eu fico perguntando como é que eles botaram aqueles iates lá dentro. Eles transportaram o caminhão, botaram o iate lá e só andam lá dentro. Doido. Isso que é muito louco, porque Brasília fica no interior, não tem mar. Bom, mas enfim, eles sentiram falta do mar. Diz que uma galera do Rio que sentiu falta do mar e resolveu fazer um lagão lá. Doideira. Acho que eu vou para Brasília. Próxima oportunidade eu vou para Brasília, para conhecer, né? Enfim. É uma cidade muito cara. E aquela população que construiu Brasília, que é uma crítica que a gente sempre faz também, a desigualdade. Onde a desigualdade está? Aqueles trabalhadores rurais que estavam em crise no Nordeste, se deslocaram para trabalhar como pedreiro, servente de pedreiro, né? Em obras, construíram, levantaram Brasília, eles mesmos não tiveram lugar na cidade, né? A ideia é que eles viessem, trabalhassem o tempo e fossem embora. Só que eles resolveram que não ia embora. Eles iam trabalhar na cidade, né? Porque ia precisar de serviço. Sempre precisa da pessoa que varre rua, pessoa que limpa, que cuida dos prédios públicos. Quer dizer, ia gerar um setor de serviços, né? Essas pessoas ficaram. Só que elas ficaram não na cidade, na periferia.
Né? E se você for ver, uma das periferias mais trágicas, assim, em termos de violência, em termos de precariedade, falando coisa? Olha, eu ouvi, gente. Uma das periferias mais precárias é a periferia de Brasília, né? Acho que é Brasilândia, Cafelândia, são várias cidadezinhas satélites que surgiram ali ao redor de Brasília. E é feio, em termos de violência, assim, sabe? O negócio é precário mesmo. Então, assim, é uma outra crítica, né? Cresceu, fez Brasília maravilhosa, só que caríssima, bem distante da população e não comportou nem para os próprios trabalhadores, chamados de candangos, né? No grupo de vocês, acho que por aqui, tudo que eu queria comentar, eu comentei. Faltou falar sobre a cultura, né? A cultura e a mídia. Essa década aqui é a década do rádio, né? O principal veículo de comunicação era o rádio. Era muito comum telenovelas, não telenovelas, radionovelas, né? Eram novelas que as pessoas interpretavam, mas a pessoa só ouvia a voz lá em casa. Então a pessoa ficava em casa, grudada no rádio, ouvindo, né? Os principais pronunciamentos eram feitos através do rádio. Então o presidente falava, quando precisava falar, falava através do rádio, né? Getúlio Vargas, do governo anterior, né, tinha feito isso magistralmente. Ele era o dono do rádio. Foi no governo dele, inclusive, que se criou a Hora do Brasil, que é aquele programa de rádio que tem até hoje. Agora agora é a Hora do Brasil. Antes era a Voz do Brasil. Ainda é Voz do Brasil. Hoje é a Voz do Brasil? Então era a Hora do Brasil. Que é um programa que passa em todas as rádios, é obrigatório a rádio passar, né? Eu sou brasileiro, não é? Que hora que passa? É 6 horas? 6 e pouco. Começa, tem o Jornal Judiciário, tem o Jornal do Executivo. Quer dizer, e é um canal interessante, porque passa notícias direto da fonte, né? Mas é obrigatório passar. Então não pode escolher colocar o nome, tem que colocar, mesmo que seja em outro horário. Eu acho que, tipo assim, você tem que colocar 1 hora durante o período lá, não importa se você começa cedo, mas tem que ter. E aí foi o Getúlio Vargas que criou isso aí, né? Era a rádio que predominava. Depois o perfil vai mudar um pouquinho, né? Vai mudar para a TV. E vai chegar com a questão da TV, né? Vai chegar para as camadas mais ricas. Não é todo mundo. Meu pai e minha mãe contam. A primeira TV que eles viram foi na casa do vizinho, todo mundo juntava para assistir, né? Outra coisa, eu lembrei de falar isso por causa daquilo que você falou, Isadora. Nessa época, o circo era um espaço que cumpria essa função de entretenimento que o TikTok faz hoje. Os negócios de você ficar passando TikTok, ficar se entretendo ali, o circo tinha um papel muito importante. Era no circo que acontecia os shows. Minha mãe sempre conta que ela ia nos shows das pessoas dentro do circo. Chitãozinho Chororó, Leonardo José Rico, né? Essas duplas famosas, assim, famosas, né? Famosas na região, porque não tinha televisão que levava isso de norte a sul do Brasil. A rádio não levava também os artistas do norte a sul. Então aquelas pessoas batalhavam muito, né? Tem aquele filme Dois Filhos de Francisco, que é do José de Camargo e Luciano, eles tentando conquistar a fama, né? Indo de rádio em rádio. Era uma coisa batalhada, né? E muitas vezes cantar em circo. O circo era, acho que, fala. Os Manabi tinha cinema antigamente, né? Tinha. Parece que andou para trás, né? Não sei. Tem tanta coisa que o nego fala. Ibiporanga, porque uma vez eu descobri que Ibiporanga tinha companhia de viação de ônibus, que saía o ônibus direto de Ibiporanga para Rio Preto, para Palestina, para Mirassolândia. Aí eu descobri que tinha correio, tinha clube de dança. Eu falo, isso é Ibiporanga. Hoje você vai lá, tem 2 bares e um mercado, para você junto, e uma sorveteria. Eu fiquei assim. E o correio, e não tem, lá diz que eles tinham um correio dentro da gente. Tinha agência de banco em Ibiporanga, velho. Agência de banco em Ibiporanga. Eu acho que eles enviam tudo isso, pelo amor de Cara, Deus. vai acabando. O que acontece? Se você não tiver uma política de gestão descentralizada, né, de você criar espaços fora do centro, vai acabando. Hoje o próprio centro, a Coronel Militar já tem morto, né? A Coronel Militar já teve grandes lojas. Já teve, hoje tem, agora tem Magazine Luiza, mas não é aquela loja que só recebe mercadoria, né? Antes tinha, eu esqueço, tem as fotos antigas, década de 40, 50, da Coronel Militar, cara, você vê umas lojas grandes, sabe? Uns mercadão, assim, mas bem grandes, fala, putz,
e os prédios bonitos. Agora vai acabando, não sei, assim, não é enfiar, simplesmente vai esfacelando. Teria que encontrar o porquê disso, né? Onde está o problema. É difícil achar onde está o problema. 1950, 60 também é a década da chegada do rock and roll no Brasil. Né? Então, aquelas influências de Elvis Presley e outras bandas de rock, né? O rock que surgiu nos Estados Unidos, ele vai vir para o Brasil influenciado. Então vai tocar nas rádios, mas depois chega a TV e aí vai difundir também o rock and roll. Né? Aí vem também a influência de uma outra vertente assim, de música norte-americana chamada jazz. Jazz é um estilo de música muito inspirado pelo povo negro, né? Ele vem lá das work songs, né? Das músicas que os negros cantavam durante o trabalho. Ele vai incorporar o saxofone, o piano, né? A bateria, sincopado, o baixo, e aí vai influenciar o Brasil. E aí no Brasil surge um estilo chamado de bossa nova, né? Bossa nova é um estilo que surge nessa era aí, nas décadas de 60, 50 até 70, bossa nova. O blues também, né, senhor? Oi? O blues também influenciou na bossa nova. Sim, blues também. Aliás, o blues é outro estilo, né? O blues ele influencia o nascimento do rock, né? Só que o blues ele é mais negro, o rock já é mais branco. Aí o rock vai pegando uma linha mais pesada até chegar no heavy metal na década de 90. Já o blues influencia também na bossa nova, né? É isso, eu acho. Uma dúvida? Pô,